No vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário Gari 11, que está tendo um rebuliço aí, bastante gente falando sobre o assunto, porque logo teremos votação lá na sua assembleia para definir alguns assuntos muito importantes. Então fica até o final do vídeo aqui para você poder entender tudo. Mas antes de eu começar, deixa eu só pedir para você se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito e você me ajuda bastante, certo? Então vamos lá para o assunto. Na próxima segunda-feira, 26/1, nós teremos às 11 horas a assembleia do Fundo Imobiliário Gari 11. E essa assembleia aqui vai ser para definir algumas alterações e algumas propostas para o fundo, pessoal. Então é muito importante que você participe, né, dessas assembleias, ou pelo menos fique atento ao que está acontecendo, certo, pessoal? Porque isso aqui, de repente, pode mudar totalmente como se comporta o fundo que você entrou. Então eu preparei um resumo aqui do que eu acredito que seja mais importante que vai ser discutido aí na reunião, na assembleia de segunda-feira, pelo menos das coisas que eu acredito. Então vamos lá, pessoal. Aumento do teto. O que é isso aqui? Eu estou falando do capital autorizado para emissão de novas cotas, tá? Hoje o capital autorizado para o fundo Gari 11, ele está ali na casa de 10 bilhões de reais, certo? Eles querem uma autorização para passar esse valor de 10 bilhões para 100 bilhões. É muita coisa, é um crescimento de 10x. É muita coisa. E aí a gente fica pensando, pô, peraí, o cara quer um aumento, né? A gestora quer aumentar o capital autorizado, quer dizer, que ela vá aumentando isso aí de acordo com a vontade dela, sem fazer novas assembleias, sair de 10 bilhões para 100 bilhões. Mas qual é o efeito disso? Certo, pessoal? Ter mais liberdade para estar colocando mais cotistas, para colocando mais dinheiro no fundo? Beleza. Só que é o seguinte, né, pessoal? A gente fica um pouco assustado aqui com a questão do conflito de interesses. Pode ser bom para o fundo? Sim, pode ser bom, né? Porque o fundo vai crescer, certo? Só que a gente sabe que isso também não é de graça, porque a gestora hoje não, todas as gestoras, elas recebem, né, um percentual, certo, pessoal, para cuidar do fundo. E lógico, vamos dizer que ela ganha 1% para cuidar de um fundo que tem aqui um patrimônio líquido de 10 bilhões de reais, né? 1% disso aí é um bom dinheiro, certo? Só que 1% de 100 bilhões é muito mais. Então, essa questão de conflito de interesse pega um pouco no meu pé. Pode ser bom para o fundo? Sim, pode ser bom. Só que a gente não sabe realmente até onde vai a capacidade do cara gerir tanto dinheiro, certo, pessoal? E também tem a questão de diluição do valor das cotas. Então, é muita coisa que precisa ser visto lá na frente. Então, isso aqui acendeu, não uma red flag, mas uma bandeira amarela aqui, certo? Não gostei muito disso aqui. O segundo ponto é recompra de cotas, tá? Hoje, por exemplo, as cotas elas estão abaixo do valor do IPO. Quer dizer, para mim é um fundo que é bem interessante. Eu gosto. Já vou antecipar uma coisa para vocês. Eu não sou cotista do Gari 11, né? Eu tenho outros fundos de tijolos, fundos de papéis. Gari 11 não está no meu portfólio, mas a gente está sempre observando, certo? Tá? Então, a questão de recompra de cotas, sim, isso aqui eu gostei, porque às vezes a cota ela está um pouquinho abaixo do valor do que ela realmente vale, e eu acho interessante o fundo poder recomprar essas contas aqui. Então, eu acho que aqui sim, nós temos uma bandeira verde aqui, isso aqui eu gostei. E a terceira questão aqui, pelo menos vão ser discutidas mais coisas, né? Mas essas três aqui, para mim, foram as mais importantes, que é a compra de cotas de outros fundos. Bem, gente, assim, na boa, esse fundo imobiliário aqui, ele já passou por algumas mudanças, né? Ele era um fundo que, hoje ele é um fundo que ele é híbrido. Ele é de tijolo, né? Mas ele está com o portfólio bem diversificado. Então, eu não consigo enxergar, né, a necessidade de compra de cotas de outros fundos, apesar disso ser uma prática comum aqui no mercado, aqui no fundos imobiliários, mas peraí, por que a gente vai fazer isso, né? Para que você vai querer comprar cotas de outros fundos? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, com compra de cotas de outros fundos tem uma coisa chamada socialização de prejuízo, tá? Que é, de repente, você tirar dinheiro de um fundo para cobrir prejuízo de outro. Isso aqui realmente não me agrada
nenhum ponto, tá? Então, por exemplo, aqui, nesses 3 pontos aqui, eu acho que a recompra de cotas acho interessante. O aumento do teto, a gente tem que ver isso aí, certo? E a compra de cotas de outros fundos realmente é uma coisa que não me agrada. O fundo está passando por algumas mudanças já faz algum tempo, tá? Então eu selecionei aqui alguns assuntos, né? Algumas dessas mudanças para trazer para vocês. Então vamos começar aqui com a questão do novo ciclo estratégico do fundo, certo? Então a Gari 11, gente, ela praticamente ela se tornou um fundo híbrido, porque ela não só investe hoje, por exemplo, mais num setor, né? Então ela está indo para vários setores. Isso eu acho bem interessante, mas a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, como também me preocupa essa questão. Porque é o seguinte, quando você abre muito leque de diversificação, né, de repente você deixa de dar foco no que você é bom. Então a gente vai falar disso aqui ali na frente, tá? Tem um tópico que eu separei para isso, tá? Questão de venda de ativos. Isso aqui eu achei bem interessante porque praticamente reduziu a alavancagem para perto de zero. Eles fizeram vendas aí de imóveis aí que somaram quase 500 milhões de reais, tá? E com isso aí a alavancagem do fundo caiu bastante. Eu gosto dessa questão, tá? Captação bilionária, né? Eu fiz aqui algumas anotações aqui. Eles captaram cerca de quase 1,3 bilhão, o que dá forte poder de compra para novas aquisições em 2026. Quer dizer, opa, eles arrecadaram muito dinheiro em 2025, certo? Novos ativos. Gente, eles entraram no estado de Minas Gerais também. E na questão de estrutura financeira, depois que eles venderam esses imóveis aí, tá? Eles recompraram participações internas que agora detêm 100% dos seus fundos controlados. Isso aí pode ser bem interessante, certo? Vamos lá. É a questão que eu queria falar com vocês aqui. Diversificação de portfólio. Então, novamente, o Gari 11 se tornou um fundo híbrido, pessoal, tá? Ele é um fundo de tijolo, mas ele é híbrido. Por quê? Porque ele não ataca apenas um nicho, tá? Então, hoje ele está em vários nichos. Isso aí realmente me preocupa com a questão de eficiência. Porque é o seguinte, quando você é muito bom numa coisa e você abre muito leque de opções, tá? Pode ser que você perca eficiência naquilo que você realmente era muito bom. Então, por exemplo, hoje eles estão atuando aqui no setor de renda urbana, certo? Que é, por exemplo, se alugar espaços para supermercado, esse tipo de coisa, tá? Logística, por exemplo, esses centros de distribuição aí que ficam nas rodovias para entrega de produtos, esse tipo de coisa, e lajes corporativas ali que são os escritórios, certo? Então hoje ele está abraçando tudo. Então geralmente eu gosto de fundos que aqui eles atacam uma ou duas pontas, né? Um ou dois nichos, tá? Então quando o cara vem para muitos nichos aqui, isso aí eu acho que para mim pode não ser tão atrativo, certo? Mas vamos lá, né? A gente está falando de um fundo que é gigante, certo? Olhando para o resultado, isso aqui eu achei, olha, de verdade, eu gostei bastante. Porque é o seguinte, pessoal, muita gente fica olhando apenas os dividendos, certo? E esquece de olhar aqui a questão da valorização da cota. Então, esse é um dos motivos que eu gosto mais de investir na questão de fundos de tijolos, porque geralmente os fundos de tijolos entregam bons dividendos, certo? Menos dividendos do que os fundos de papéis, mas entregam uma possibilidade de maior valorização das cotas, tá, pessoal? E aqui aconteceu bem legal. Então, por exemplo, pagou 11,31% de dividendos nos últimos 12 meses, na minha opinião, muito bom, certo? E a cota ainda valorizou 11,24%, porque, na minha opinião, não vale a pena um fundo que paga 15%, 16% de dividendo, se de repente ele tomou na cabeça aqui 10, 15% de desvalorização da cota, tá? Então, a união dessas duas pontas aqui me agrada bastante. Na questão ali do valor da cota, né, a gente entende que ela está praticamente com 5% de desconto, isso é bem interessante, tá? Vamos lá. Trazendo algumas informações que também são importantes, a vacância é zero, quer dizer, praticamente os imóveis todos 100% de ocupação, excelente. A alavancagem, eu tinha comentado ali no começo, certo? Tá? 2,82, quer dizer, uma alavancagem muito baixa, muito seguro, muito tranquila, tá? E o valor da cota, R$ 8,81. Quer dizer, uma cota baratinha aqui, que com R$ 100 aqui você consegue comprar um monte de cotas, certo?
Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Mais uma análise aqui, mais um bate-papo aqui sobre um fundo imobiliário, né? Hoje foi o Gari 11. Se você quiser saber aonde eu consigo pegar todas as informações, onde eu faço as minhas análises, eu utilizo alguns sites, dentre eles, assim, o principal eu gosto de utilizar o Clube FI, que ali eu encontro várias informações sobre vários fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo. Beleza, gente? Tudo bem? Tá bom? Lembrando outra coisa aqui importante, tá? Nenhum ativo que eu trago aqui para vocês eu trago como recomendação de investimento. Não é o propósito. O propósito aqui é trazer alguns esclarecimentos e ajuda sobre alguns assuntos, tá bom? Então fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal.